Cuide de você, cuide da sua saúde. Muito bem, amigas, estamos aqui no nosso Pod Saúde. Quero agradecer a sua preferência. Curta à vontade, compartilhe para geral, comente à vontade esse assunto que é tão importante e delicado. Hoje nosso assunto é gravidez na adolescência e nosso convidado é o Dr. Jefferson da Silva, que é especialista em saúde da família e da comunidade e está se especializando em sexologia. Dr. Jefferson, seja bem-vindo ao nosso canal. Queria agradecer ao amigo mais uma vez pela oportunidade, queria dizer que é um prazer estar aqui, né? E como sempre a gente fala, a gente gosta de vir e trazer temas que são fundamentais, né, e que têm uma relevância, principalmente no nosso município. Muito bem. Dr. Jefferson, depois dessa belíssima apresentação, quero lhe perguntar, quero lhe fazer um desafio. Existe uma forma de a gente mudar a abordagem do conteúdo quando se trata de gravidez na adolescência? Meu amigo, vamos lá. Eu gosto de partir do pressuposto que a gente tem a informação como uma ferramenta poderosa. E ela tem também um papel fundamental nesse processo. Processo que a gente tem que ter o seguinte, que a gente tem que direcionar essas nossas jovens, para que elas façam escolhas seguras, tá? E que essas escolhas também, elas sejam o quê? Saudáveis. Muito bem, para evitar as consequências desagradáveis e o arrependimento no futuro. Exato. Dr. Jefferson, qual o papel da unidade básica de saúde nesse quesito gravidez na adolescência? Porque a gente sabe também que os pais têm uma importância, mas o Estado tem, mas exatamente a unidade básica de saúde. Qual o papel fundamental dela nesse assunto? A gente sabe, né, que o Ministério da Saúde lança para a gente um projeto chamado PSE, que é Programa de Saúde na Escola. Então, a partir do momento que eles lançam a gente com esse projeto, eles colocam a gente como porta de entrada para esse jovem, tá? Assim como você falou. Então, a gente vai ser a porta de entrada para esse jovem, para a família e para a escola, tá? Então, a gente entende que esse processo, né, a partir do momento que a gente é a porta de entrada para o nosso jovem, a gente se torna o responsável por fazer o acompanhamento longitudinal e integral desse jovem. Então, se eu for fazer esse processo com essas jovens, eu tenho que dizer o seguinte, que o nosso objetivo aqui é fazer a prevenção e conscientização, mas acima de tudo, que a gente leva para essas jovens o conhecimento sobre métodos contraceptivos, métodos, seja eles de barreira, seja para prevenção de doenças de transmissões sexuais, mas que acima de tudo, elas conheçam os seus direitos, tá, sexuais e os seus direitos reprodutivos. O que eu quero, né, que essas jovens entendam aqui? Que o que está em jogo aqui, meninas, são seus direitos, suas trajetórias e os seus futuros. Muito bem, Dr. Jefferson. Quais são os fatores de risco e as consequências físicas e emocionais para a adolescente grávida? Então vejam, para a gente entender, né, fatores de risco, as consequências, primeiro a gente tem que entender os dados gerais. Porque a Organização Mundial da Saúde, ela define gravidez na adolescência aquela que vai ocorrer dos 10 aos 19 anos, tá? Sendo que aquelas que vai ocorrer abaixo dos 15 anos, ela se torna uma gravidez de risco. A gente sabe que essa gravidez requer um atendimento mais detalhado e um acompanhamento mais especificado. Então, o que eu quero que vocês entendam nesse processo é o seguinte, que meninas, de início, o mundo ele vai oferecer para vocês atalhos, prazeres imediatos, que pode trazer consequências sérias. Consequência é essa, geralmente, morte materno-fetal, é o primeiro deles. Segundo, evasão da escola. Essa adolescente dificilmente vai se manter na escola. A gente pode ter mais o quê? Eclâmpsia, ansiedade, depressão. Essa gestante, ela vai ter, por ser adolescente, mais facilidade para ter infecções. Complicações no parto, a gente nem fala, meu amigo. O tanto que a gente, né, presencia no dia a dia. E o seu feto ou o seu filho, se nascer, né, que às vezes o principal fator é a morte também fetal, a gente pode ter malformações intrauterinas, malformações após o nascimento também, a gente pode ter aí um menor com baixo peso, restrição do crescimento e entre outros casos. Então, meninas, né, o que eu quero falar para vocês nessa parte é o seguinte, eu, Dr. Jefferson, nosso amigo Sandoval, a gente não quer prevenir, né, ou privar você do prazer, mas tenha certeza de uma coisa, o que a gente quer é privar vocês dessa dor que esse prazer ele pode trazer para você, porque isso é momentâneo e é uma fase. Quando a gente fala de fatores de risco, a primeira coisa que a gente vai ver na lista lá são uma família disfuncional. É aquela família onde você tem uma inversão de papel,
acesso, né, a álcool, né, drogas, aquela família que faz muita migração, ou seja, muda muito de uma cidade para outra, de um município para outro, sem falar o índice socioeconômico. Doutor Jefferson, agora vamos falar de um assunto que é muito delicado, que tem muito tabu, que é a educação sexual. Mas qual é o papel da educação sexual na prevenção da gravidez na adolescência e como podemos garantir que as adolescentes recebam informações precisas e abrangentes sobre saúde reprodutiva? Veja, meu amigo Sandoval, quando a gente fala prevenir a gravidez na adolescência, tá, a gente não quer impedir as escolhas, né? Eu como profissional, eu sempre falo isso para meus pacientes, falo isso para minhas jovens, tá? Eu não quero impedir as escolhas das minhas jovens. O que eu quero é que essas suas escolhas, elas sejam livres, elas sejam informadas, ou seja, essas suas escolhas, elas têm que ser consentidas por você, tá? E ela tem que ser o quê? Respeitadas. Tanto os seus direitos sexuais, quanto também os seus direitos reprodutivos. E como é que a gente vai fazer isso? Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem que ampliar as oportunidades. A gente tem que ter mais escola, para que isso e para que nossas jovens, elas tenham mais futuro. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso Pod Saúde. Foi uma satisfação conversar com o Dr. Jefferson, mas para a gente finalizar, doutor, quero lhe fazer uma pergunta. O senhor, Dr. Jefferson, pessoalmente, só tem um método para prevenir a gravidez na adolescência? Sim, isso é muito importante, né? Não basta a gente chegar e jogar literatura, né, jogar livro, se a gente mesmo não tem o nosso método. Eu sempre abordo o seguinte, eu faço a prevenção e conscientização e jogo para ela o conhecimento, mediante o que? 3 pilares. Educação sexual propriamente dita. Tá? Eu quero que essa minha jovem, eu vou colocar na cabeça dessa minha jovem o que é um sexo seguro. Sim ou sim, eu faço esse processo. Segundo, eu quero que essa minha jovem, ela respeite acima de tudo a equidade de gênero. E eu quero que essa minha jovem, ela pule por segundo pilar mediante o que? Prevenção de doenças de transmissões sexuais. Com, né, os métodos de barreira, mais ou menos, a gente tem os preservativos. Tá? E para se evitar a gestação, a gente usa, né, seja anticoncepcional, seja medicações injetáveis, ou seja também os implantes, né, e os DIUs também que a gente faz a introdução, tá? Que eu sempre falo, o meu é o terceiro, é o que eu mais gosto de empregar, né, para minhas jovens, para as minhas pacientes, é o terceiro pilar, tá? Que a gente vai fazer um projeto de vida. Porque eu quero que essa jovem entenda o seguinte, que a gente vai fazer o quê? Um projeto de vida sólido. Não existe, meu amigo, você falar, vai cair do céu. Não existe nada fácil. Eu entendo isso, não existe nada fácil. E que esse projeto de vida, ele inclua mais escola. Eu tenho que preparar essa minha jovem para cursar, né? E se manter na escola, no fundamental, no ensino médio, e eu tenho que preparar essa minha jovem para iniciar uma faculdade, para que ela possa ser responsável por colher o seu futuro. E esse é o projeto que a gente tem. A gente busca levar, tá? Eu como pessoa, esse é meu método de trabalhar. Tá? Que quem quiser saber mais, quem quiser mais orientação de como o Dr. Jefferson faz esse processo, pode estar procurando a gente na Unidade de Saúde Isidoro Braga. Lá, ela vai ter a ideia? A ideia é cheque. Muito bem, como vocês puderam observar, a gravidez na adolescência é um assunto de suma importância, né, e que enfrenta vários tabus, também muitos riscos, segundo a orientação do nosso profissional, Dr. Jefferson, que somou com a gente. Então eu peço para você curtir, comentar, compartilhar à vontade para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação de suma importância e para o bem das famílias. Se você quiser também melhores informações, Dr. Jefferson está disponível de segunda a sexta na unidade Isidoro Braga. Se você faz parte dessa unidade de saúde, procure ele lá, que certamente vai atender com muito carinho. É um ótimo profissional e, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Dr. Jefferson, muito obrigado. Foi uma satisfação ter conosco mais uma vez, colaborando na questão de saúde da população. Isso é muito importante. Valeu, muito obrigado e até a próxima programação. Tamo junto.